Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero começar hoje a minha fala para falar daquilo que o meu colega Sávio gosta muito de falar, de censura. Eu, como parlamentar, deputado Rogério, eu tenho um site, um blog do Cabo Júlio. Esse meu blog tem quase 3 milhões de acessos atualmente. Mas, por uma ordem, sabe lá de quem, o meu blog, deputado, ele é censurado nos quartéis. Existe no servidor da Polícia Militar uma trava ali para que nenhum quartel possa abrir o meu blog. Eu tentei checar, deputado Duval, entrar lá o blog da Playboy, de mulher pelada. E aí no quartel abre. Blog de pornografia, abre. Mas o meu blog continua bloqueado. Então é uma censura. Eu aproveito aqui o canal da Assembleia para indagar ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Márcio Martins Santana, que é quem eu reputo uma pessoa muito séria. Por que a Playboy abre nos quartéis e outros, e o meu site pessoal de informações continua bloqueado no ato de censura da nossa corporação Polícia Militar? Então nós esperamos então que os ouvidos da Polícia Militar que se fazem presentes na Assembleia acabe com esse ato de censura que é ato próprio da ditadura. Mas o que eu quero falar hoje é sobre uma ocorrência policial que aconteceu na cidade de Barroso. Policiais receberam uma informação de um cidadão com problemas mentais, estava de posse de uma faca, ameaçando o seu irmão, já havia dado uma pedrada no rosto do seu irmão, e foi acionada então uma viatura da Polícia Militar. Essa viatura chegou ao local, acionado pelo irmão desse cidadão com problemas mentais, e nessa ocorrência, um policial tomou uma facada no braço desse cidadão, um outro policial tomou uma facada na altura do pescoço, que só não atingiu a sua jugular, porque ele estava com um colete, e diga-se de passagem, um colete próprio comprado por ele, porque se fosse da instituição era mais frágil, ele tomaria uma facada talvez na jugular e teria morrido. E foi preciso juntar 4 ou 5 policiais brigando com esse cidadão muito forte, e um cidadão agressivo, e empurra daqui, empurra dali, o mesmo policial baleado, conseguiram prender esse cidadão depois de muito usar de força, depois de muita tentativa para segurar esse cidadão. Esse cidadão então foi levado para o quartel, e enquanto fazia a ocorrência, ele teve uma parada e morreu, e então foi levado para o hospital e morreu no hospital. Até aí, tudo bem, os policiais 2, com facadas e agiram em legítima defesa, foi feito um auto de prisão em flagrante, que é natural que aconteça. Houve um crime de homicídio, e a excludente de ilicitude seria então a legítima defesa, mas isso compete ao juiz reconhecer essa excludente de ilicitude. Foi feito o auto de prisão em flagrante, os 4 militares, um cabo e 3 soldados, foram então levados da cidade de Barroso para a cidade de São João del Rei, presos, e aí então esse auto de prisão em flagrante foi remetido para a justiça, a comarca de Barroso. Uma juíza, ou um juiz, quando o magistrado, quando recebe um auto de prisão em flagrante, ele pode fazer 3 coisas. Primeira coisa, relaxar a prisão, se a prisão for ilegal. Segunda coisa, ele pode converter o auto de prisão em flagrante em prisão preventiva. Terceira coisa, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Isso está no Código de Processo Penal, são as 3 coisas que o juiz deve fazer. O que a juíza fez? Recebeu então o auto de prisão em flagrante, converteu diante da repercussão local em prisão preventiva. Até aí, sem nenhum reparo, o papel da juíza local, que é a esposa de um oficial, não sei se de Barbacena, ou do comandante de Barbacena, até aí, sem reparos. Acontece que a Ascobom, a Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiro, mandou um advogado até o local, e o advogado então entrou com um pedido de liberdade provisória, dizendo: olha, nós queremos que a juíza analise
porque a prisão é a última ratio, a última coisa, se é necessário manter aqueles militares presos ou não, que agiram em legítima defesa, que têm emprego, são réus de bom comportamento, têm endereço fixo. Mandaram já há cerca de uma semana essa liberdade provisória, o que nos causa espanto. E aí, no nosso entendimento, uma ilegalidade por conta da juíza, é que já há quase 10 dias que os militares estão presos, a juíza não nega a liberdade provisória, nem concede a liberdade provisória. Ela então deu um despacho dizendo, olha, anexe aos autos as folhas de antecedentes criminais dos militares. Aí o advogado falou, excelência, isso já está no processo, na folha tal e tal. Então o que nós esperamos? E não sou eu que digo isso, é o Código de Processo Penal que diz. Essa juíza deveria receber e falar, indefira a liberdade provisória, pronto. E aí os réus presos lá vão até o Tribunal de Justiça em grau de recurso, discutir um habeas corpus, e aí vai dar curso normal do processo. O que acontece é que a juíza está mantendo os policiais presos por uma ação em serviço legítima, nem nega a liberdade provisória, nem concede a liberdade provisória. Criou-se um terceiro instrumento que eu desconheço no Código de Processo Penal, é de ficar sem responder nenhuma parte nem outra. Os policiais que um deles está com ponto, o outro também machucado, estão presos por uma ação do Estado, porque eles são o Estado nessa ocorrência, porque foram atender uma ocorrência em que o irmão desse cidadão que morreu, que tomou uma pedrada no rosto, foi quem chamou a polícia. Esse moço já tem centenas, dezenas de passagens por agressão, e a douta juíza não responde à liberdade provisória. Então, é a nossa crítica e o nosso pedido ao juiz é que faça cumprir o Código de Processo Penal. Se a senhora não quer conceder a liberdade, negue. E nós vamos para o tribunal. O que não pode deixar alguém preso em flagrante por uma ação legítima de polícia sem saber quando vai embora para casa. E o cidadão fala, tá vendo? É por isso que tem policial que vê a ocorrência e vira para o lado e vai embora. Porque eu trabalhando, trabalho certo, tomo uma facada, vou preso e a juíza não disse se vai me soltar ou não. Então fica a nossa indignação, que é a indignação da família dos policiais, que é a indignação dos policiais da cidade de Barroso, da cidade de São João del Rei, que daqui a pouco vão cruzar os braços. Vão falar, olha, eu trabalho certo e fico preso. Isso é normal na atividade policial. Eu mesmo já fui preso em flagrante, porque eu baleei um traficante em 1997 que me deu 6 tiros, e eu dei 2 dele na pedreira, ele caiu, eu fui preso em flagrante, houve a minha liberdade provisória e fui absolvido por agir em legítima defesa. O que não se pode é deixar 4 profissionais durante 10, 15, 20 dias presos, sem saber se podem ir embora ou não, sem ter a liberdade provisória concedida ou negada, para que a gente vá em um grau superior em outra instância para soltá-los. Isso não dignifica o serviço policial militar. Nós estamos chegando perto do Natal, não queremos que esses colegas fiquem presos indevidamente. No meu entendimento é indevido. Se a juíza acha que eles têm que ficar presos, que negue a liberdade provisória, que dê ao seu advogado o direito de recorrer para o tribunal, mas o que não pode é não responder nem sim e não, nem deixar os colegas presos. Então fica aqui a nossa indignação e o nosso apelo à comarca de Barroso, que cumpra o Código de Processo Penal, que conceda a liberdade ou que negue, mas não deixe alguém preso indevidamente. Então é a nossa crítica. E por último, presidente, eu quero aqui fazer um apelo agora à Polícia Militar, que nos últimos dias o governo do Estado distribuiu quase 600 viaturas policiais, 559 novas viaturas policiais que o governo do Estado de Minas Gerais distribuiu para a Polícia Militar. Quase 600 viaturas. Aí eu recebi aqui um comunicado da cidade de Malacacheta, lá no norte de Minas, que diz o seguinte: lá na cidade existem 3 viaturas, as 3 velhas, estragadas e sem funcionar. Os policiais estão atendendo a ocorrência de bicicleta, de carro próprio ou de carro emprestado. Aí eu fico pensando, meu Deus,
Eu vi uma propaganda na televisão tão bonita de que o problema de segurança pública em Minas Gerais está tão resolvido lá. Tem uma na propaganda, deputado Abel, se eu não me engano, Uberaba ou Uberlândia, o cidadão fala assim na propaganda: não, mas agora está muito bem, eu peguei o telefone e liguei, com 2 minutos tinha 2 viaturas aqui na minha porta. Será que isso acontece só no Triângulo? Está assim? Porque lá no norte de Minas, o cidadão lá vai assaltado, ou é roubado, ou precisa de uma viatura, não vai chegar nunca. Porque lá em Malacacheta, 3 viaturas velhas, estragadas, e os policiais trabalhando a cavalo, de bicicleta ou a pé. Cabo Júnior, só para dizer que esta ação extraordinária, bonita, simpática, só está na propaganda. A realidade de Minas também está, a mesma realidade dura, dramática, de sofrimento, de ausência de policiais, porque estão cada vez mais ausentes, então cada vez mais reduzido o quadro. Isso acontece em Uberaba, Uberlândia, no Triângulo, em todos os cantos do nosso estado. Então aquela propaganda lá é só da televisão, né? Então fica aqui o nosso líder sábio dizia o seguinte: existem 2 Minas, uma Minas da propaganda, e eu estou falando em termos de segurança pública, não estou entrando no mérito. E existe a da realidade. A da realidade é que Malacacheta, comandante-geral, governador de Minas, precisa mandar a viatura para lá, porque os policiais estão trabalhando a pé. E quem perde com isso não é nem o policial, porque ele vai de qualquer jeito. É a sociedade, que o nosso verdadeiro patrão é o cidadão. E quando o cidadão chama a polícia militar, é porque ele está em risco iminente de vida, quando ele está passando perigo. Então, para terminar de verdade, eu digo: é preciso acabar com a censura na polícia militar. Desbloqueiem os blogs dos sindicalistas, dos militares, daqueles que mostram a verdade, porque isso é liberdade de expressão. E aquele que porventura exorbitar da sua liberdade de expressão, que o ofendido vá em juízo. Mas não é possível que dentro de um quartel eu possa assistir um blog da Playboy, de homem pelado, de mulher pelado, e não possa porventura abrir um blog de um sindicato, de uma associação e de um representante. Então, o nosso pedido é que a censura de um país que se diz tão libertário, de uma Minas que se diz liberta que será e também, né? O país da liberdade de expressão, o país que lutou contra a ditadura, o país que lutou contra aquela revolução, o país que luta para que as liberdades constitucionais, as garantias individuais aconteçam, que na realidade aconteçam então. Coronel Santana, o senhor que é o comandante-geral da Polícia Militar, e a quem particularmente eu tenho um apreço, né? A censura continua, não sei, com certeza não é ordem do senhor, mas por ordem de alguém, ainda tem blogs censurados nos quartéis. Isso não condiz com o padrão de democracia que nós queremos em Minas Gerais. Muito obrigado, presidente.